Olá pessoal, todos bem? Na aula passada nós corrigimos 5 questões de direito administrativo, ficou faltando uma que nós vamos corrigir hoje, junto com questões de direitos humanos e estatuto da criança e do adolescente. Se você gostar do conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação das demais correções que estão por vir. Vamos à aula! Vamos lá, pessoal, vamos comentar uma questão de direito administrativo, que ficamos devendo da aula passada, duas questões de direitos humanos e duas questões de Estatuto da Criança e do Adolescente que foram cobrados no 34º exame. Olha só, com vistas a atender relevante interesse social e coletivo, o Estado Alfa decidiu criar uma sociedade de economia mista para o desempenho de atividade econômica de sua competência. Após os devidos trâmites para a criação de tal pessoa jurídica designada empreendere, verificou-se a necessidade de contratação de pessoal para que a entidade administrativa pudesse desempenhar suas atividades. Considerando a situação delimitada, assinale a afirmativa correta. E para você começar a resolver essa questão, você teria que ir no artigo 173 da Constituição. Olha só, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional e em função de relevante interesse coletivo. É o caso aqui da questão, né? O examinador colocou que o Estado Alfa precisa criar uma sociedade de economia mista para cumprir relevante interesse coletivo, tá? Portanto, está de acordo com o artigo 173 da Constituição, tá bom? Ainda o parágrafo 1º do artigo 173 diz o seguinte: a lei estabelecerá o estatuto jurídico da pessoa, da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre, inciso 2, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Portanto, o regime jurídico trabalhista das empresas privadas é o seletista. Logo, se o Estado Alfa criar uma sociedade de economia mista com natureza jurídica de direito privado, deverá esta optar pelo regime seletista, tá ok? Então você deveria saber disso, tá? Artigo 37 da Constituição diz o seguinte: a administração pública direta e indireta, estou frisando aí a indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte: inciso 2, olha lá, a investidura de cargo ou emprego público. Sim, né? Na sociedade de economia mista, nós temos emprego público, tá? Depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração, tá? Assim, você deveria saber que na estrutura de funcionamento de uma sociedade de economia mista, há empregos públicos e observa-se o regime seletista, tá bom? Com base nessas informações, nós vamos para as assertivas. Olha só, letra A. Para desempenhar atividade econômica, não há necessidade da sociedade de economia mista empreender realizar concurso público para a contratação de pessoal. Errado, né, pessoal? Olha só, o não deixou a assertiva A incorreta porque contrariou o artigo 37, inciso 2 da Constituição, tá bom? Letra B. Por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, até a vírgula está tudo bem, né? A criação de empreender não depende de autorização legislativa. Depende sim. Ah, professor, onde é que está isso? Vamos lá, ó. Na Lei 13.303, que dispôs sobre o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista, tá bom? Artigo 4º, olha lá. A sociedade de economia mista é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei. Aí, ó, com criação autorizada por lei.
sob a forma de sociedade anônima. Professor, precisa ter os atos constitutivos registrados? Precisa, não é sociedade anônima? Precisa, ok? Lá, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, tá bom? Então, olha só, na letra B, quando ele diz que não depende de autorização legislativa ou não, deixou a assertiva incorreta. Por quê? Porque contraria o artigo 4º da Lei 13.303 de 2016, tá bom? O gabarito é a letra C, o regime de pessoal a ser dotado por empreenderes será o do emprego público. Perfeito. Ou seja, o regime será o seletista, tá? Já explicamos por quê, tá bom? Letra D está incorreta porque, olha só, a sociedade de economia mista criada aqui pelo Estado Alfa é pessoa jurídica de direito público? Não, pessoa jurídica de direito privado, pessoal, cuja criação decorre diretamente da lei, independentemente do registro dos atos constitutivos, não. O IN, porque, na verdade, depende, sim, de registro dos atos constitutivos no órgão competente, tá bom? Portanto, o gabarito é a letra C. Vamos para a próxima. Lá, pessoal, questão agora de direitos humanos. Você está trabalhando como advogado ou advogada para um grupo de estudantes universitários com deficiência visual. Eles relataram ter muita dificuldade para estudar, pois há pouquíssima disponibilidade de obras científicas como exemplar em formato acessível. Para preparar sua atuação no caso, você recorreu ao Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas a pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Como ponto de partida do seu caso, exemplar em formato acessível, segundo o Tratado de Marrakech, deve ser entendido como, em outras palavras, o examinador quer saber o conceito de formato acessível, exemplar em formato acessível, tá? E a questão considerada meio decoreba, né? Ou você sabia ou não sabia, tá? E só tem uma correta, as outras o examinador embaralhou conceitos de tal forma a confundir o candidato. Então, vamos lá, decreto número 9.522, que internalizou o Tratado de Marrakech, tá bom? Artigo 2º, ele traz lá no artigo 2º o conceito de obras para fins do tratado, né? O conceito de entidade autorizada e o conceito de exemplar em formato acessível, na alínea B. Olha só, exemplar em formato acessível significa a reprodução de uma obra de maneira ou forma alternativa que dê aos beneficiários acesso à obra, inclusive para permitir que a pessoa tenha acesso de maneira tão prática e cômoda como uma pessoa sem deficiência visual ou sem outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Tá? Tratado importantíssimo que busca aí facilitar o acesso a obras a pessoas com deficiência visual. Tá ok? Portanto, aqui o gabarito é a letra C, que reproduz literalmente o conceito que nós lemos aqui do artigo 2º, a linha B, do decreto 9.522 de 2018, que internalizou o Tratado de Marrakech. Tá bom? Não vou ler as outras, porque ou você sabia ou você não sabia. É uma questão que foi considerada aí decoreba. Tá bom? Mas você é obrigado a saber esse tipo de conceito. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. Questão 19, mais uma questão de direitos humanos. Você, como advogada ou advogado, representa um grupo de familiares que possuem algum ente internado em estabelecimento público de tratamento de saúde mental, onde comprovadamente tem havido tratamento cruel e degradante, violando o artigo 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Após tentativas frustradas de resolução do problema por via administrativa junto aos órgãos competentes, você ingressou com petição na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tendo em vista que se trata de uma situação de gravidade e urgência e considerando o que dispõe o regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, cabe a você esclarecer aos familiares e às próprias vítimas que, mesmo diante da gravidade e urgência da situação, a comissão, e aí ele dá algumas alternativas, tá? O gabarito é a letra D. Já vamos ler, olha só.
poderá solicitar que o Estado brasileiro adote medidas cautelares para prevenir danos irreparáveis às pessoas vítimas de violação de direitos humanos. Professor, por que é a letra D o gabarito? Porque a letra D é cópia literal do item 1 do artigo 25 do Regulamento da Comissão de Direitos Humanos. Vamos ler? Olha só. Artigo 25, que trata de medidas cautelares no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Regulamento da própria comissão. Olha só, em situações de gravidade e urgência, a comissão poderá, por iniciativa própria ou a pedido da parte, solicitar que um Estado adote medidas cautelares para prevenir danos irreparáveis às pessoas ou ao objeto do processo relativo a uma petição ou caso pendente. Portanto, o examinador copiou, tá, esse item aqui do regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tá? O Decreto 678 de 1992, que internalizou a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica, tá? No seu artigo 5º diz o seguinte, olha lá, toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. Logo, o enunciado da questão diz que esse item do Decreto 678 estava sendo infringido, tá bom? Isso está claro. O examinador, a partir daí, cobrou o conhecimento do regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? Então, nós já verificamos por que a letra D está correta. Olha só, a letra A está incorreta. Por quê? Porque o examinador colocou o seguinte, ó, deverá emitir um relatório final com recomendações para o Estado brasileiro, caso ele seja considerado responsável pelas violações ocorridas. Não, ele não deveria emitir um relatório final, e sim, de acordo com o regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o relatório preliminar. Olha só, coloquei aqui para vocês, ó, artigo 44, ó, relatório quanto ao mérito. Estabelecida a existência de uma ou mais violações, a comissão preparará um relatório preliminar com as proposições e recomendações que considerar pertinentes e o transmitirá ao Estado de que se trate. Nesse caso, fixará um prazo para que o Estado informe a respeito das medidas adotadas em cumprimento a essas recomendações. O Estado não estará facultado a publicar o relatório até que a comissão haja adotado uma decisão a respeito. Tá? Logo, de acordo com o artigo 44 do regulamento da Comissão Interamericana, ele deverá emitir um relatório preliminar antes do relatório final. Tá? Logo, a letra A, quando fala que deverá emitir um relatório final, ele deixou o assertivo incorreto. Tá? Letra B, pode decidir liminarmente o caso. Aqui é a questão que você deveria raciocinar logicamente. Se dentro do nosso direito interno aqui, o judiciário recalcitra, né, põe dificuldade para decidir qualquer tipo de questão de forma liminar, geralmente eles decidem de forma liminar quando alguma pessoa está morrendo, né, em caso de plano de saúde e outros casos aí, mas são exceções. Tá? Igualmente, no direito internacional, também não se decide nada, né, como regra, liminarmente. Tá? Então, quando ele coloca pode decidir liminarmente, ele erra. Tá? Olha só, inclusive eu trouxe uma menção no próprio site da Comissão Interamericana. Olha só, as medidas liminares procuram evitar a ocorrência de danos irreparáveis e, assim, preservar o exercício dos direitos humanos. Essas considerações levaram à emissão de medidas cautelares em uma ampla gama de situações em que há casos pendentes no sistema, particularmente para evitar danos irreparáveis à vida e à integridade pessoal do beneficiário, como sujeito de direito internacional dos direitos humanos. Tá? Por exemplo, questões relacionadas a desaparecimentos, acesso a tratamento médico, situações de ameaça, assédio e perseguição, inclusive em conexão com o trabalho e a filiação da pessoa beneficiária, entre inúmeros outros casos. Tá? Nesse caso aqui, ela tentou uma solução administrativa, no caso concreto. Ainda havia uma solução judicial. Né? Então, não era ainda o caso da Comissão Interamericana, através de medida liminar, decidir o caso. Tá ok? Então, a letra B
está incorreta, tá? Letra C, deverá encaminhar de imediato o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não, olha só. Primeiro, ela deveria emitir um relatório preliminar, aí notificado o Estado e verificado se ele tomou ou não providências, emitir um relatório final e só então, né, em caso de não cumprimento e infringência de direitos humanos, de acordo com o artigo 45 do regulamento, comunicar à Corte Interamericana lá. Olha só, artigo 45. Se o Estado de que se trate se o Estado de que se trate houver aceito a jurisdição da Corte Interamericana em conformidade com o artigo 62 da Convenção Americana, e se a comissão considerar que este não deu cumprimento às recomendações contidas no relatório aprovado de acordo com o artigo 50, a comissão submeterá o caso à Corte, salvo por decisão fundamentada de maioria absoluta de seus membros. Tá? Então, ele não deveria, nesse caso, encaminhar de imediato o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá? A letra D está correta porque copiou literalmente o artigo 25 do regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tá bom? Gabarito é letra D. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, agora estamos já falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha só, são duas questões que caem na prova da OAB. Joana, com 10 anos, viajou de ônibus com sua mãe, Marcela, do Espírito Santo, para o Mato Grosso do Sul, sem que a empresa de transporte verificasse em nenhum momento a documentação de comprovação de vínculo parental entre ela e a mãe. Em uma parada, um agente da autoridade fiscalizatória adentrou no coletivo e, indagando a Marcela sobre a comprovação documental, recebeu desta a informação de que não havia sido requerida tal prova em nenhum momento pela empresa. Dada a situação acima, assinale a afirmativa correta. Olha só, Lei 8.069, né, o nosso ECA, que a questão trata das regras legais de autorização para viajar. E você deveria saber que constitui infração administrativa dentro desse subsistema, né? Transportar criança ou adolescente por qualquer meio, com inobservância do disposto nos artigos 83, 84 e 85 da Lei 8.069. Tá? Olha lá, multa de 3 a 20 salários mínimos de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Lógico, essa infração ela tem por motivo evitar que uma pessoa sequestrando, né, ou levando a criança que é inocente de forma interestadual, né, pelo país, sem que seja questionada. Não é isso? Então, olha só, artigo 83 diz o seguinte: nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca, onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Aí ele no parágrafo primeiro diz o seguinte, a autorização não será necessária ou exigida, a linha B, quando a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhada de ascendente. Ah, professor, a Joana viajou com Marcela, que é mãe dela. Sim, viajou com Marcela, que é mãe. Tá? Entretanto, se você continuar a ler, o item 1 da linha B diz o seguinte, quando a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado ou acompanhada de ascendente ou colateral maior, até o 3º grau, comprovado documentalmente o parentesco. Tá bom? Então, a empresa é obrigada, de acordo com o ECA, a comprovar documentalmente esse parentesco, ainda que a criança esteja viajando com pai e mãe. Tá bom? Então, visto isso, nós já podemos ir para as assertivas. Letra A. Ainda que o vínculo parental efetivamente exista, e no caso aqui existe, né? E seja posteriormente comprovado, a empresa de ônibus cometeu infração administrativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, ao não exigir tal prova antes de iniciar a viagem. Perfeito. Esse é o gabarito da questão. Letra A. Letra B. A prova do vínculo de parentesco pode ser feita posteriormente. Não pode. Não há
essa exceção na lei. Então, não pode, tá? C, a prova de vínculo de parentesco não é exigência legal. Acabamos de ver no artigo 83 que é sim exigência legal. E letra D, a infração administrativa não está consumada, senão quando dá efetiva ausência de vínculo. Não, essa infração se consuma se no início da viagem a empresa não faz essa comprovação documental. E foi exatamente o que ocorreu, tá ok? Então, o não deixou assertiva incorreta, porque, na verdade, ela está consumada no caso concreto, tá bom? Gabarito é letra A. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. José, diretor de uma entidade de acolhimento institucional, recebeu em sua instituição Maria, criança com 11 anos, em situação de verdadeiro desespero. Eu frisei, verdadeiro desespero, narrando confusamente que havia sido vítima de abusos por parte do companheiro de sua mãe e que esta nada havia feito para impedir o ato. Maria estava aos prantos e demonstrava sinais de ter sofrido violência. Procurado por José, você, como advogada ou advogado, o orienta da seguinte forma. Então, você deveria saber o seguinte, que no subsistema que protege a criança e o adolescente, há entidades de atendimento, tá? Entidades de atendimento conceituadas no artigo 90. Vamos ler? Olha só. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes em regime de orientação e apoio sociofamiliar, apoio socioeducativo em meio aberto, colocação familiar, acolhimento institucional. Eu frisei o inciso 4, acolhimento institucional. Parágrafo 1º diz o seguinte: as entidades governamentais e não governamentais, portanto, as entidades de atendimento, elas podem ser governamentais, fomentadas pelo município, por exemplo, ou não governamentais, através da organização da sociedade civil, tá? Então, olha só, deverão proceder às inscrições de seus programas, especificando os regimes de atendimento de forma definida neste artigo, no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Aí nós temos que ir para o artigo 93, que vai responder à questão, olha só. As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes, sem prévia determinação da autoridade competente. Professor, quem é a autoridade competente para decidir esse tipo de acolhimento? É o Juízo da Infância e da Juventude, tá? Não é o Ministério Público, tá? Toma cuidado com isso. Fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e da juventude, sob pena de responsabilidade. Então, o diretor, nesse caso aqui, poderia acolher de forma emergencial a criança e, em até 24 horas, deveria informar o juízo da infância e da juventude. Tá bom? Com essas informações, nós vamos para as assertivas. Olha só. Letra A. Procurado por José, você, como advogada ou advogado, o orienta da seguinte forma: buscar imediato contato com a mãe de Maria, sem efetuar a institucionalização por meio de acolhimento emergencial. Não, ele deveria efetuar o acolhimento emergencial e é lógico que não deveria buscar o contato com a mãe, já que a criança narrou que a mãe sabia do ocorrido e não tomava providências, ok? Então, a letra A está incorreta. Letra B. Comunicar o fato ao Ministério Público incontinente, ou seja, imediatamente, pois não é permitido o acolhimento sem prévio encaminhamento por este órgão. Não é isso que a lei diz. A lei diz que, nesse caso de acolhimento emergencial, ele deve acolher e, em até 24 horas, comunicar o juízo da infância e da juventude, e não o Ministério Público, nesse caso, tá bom? Então, quando ele fala não é permitido o Ministério Público, ele deixou a assertiva incorreta. C. Oferecer acolhimento emergencial a Maria. Opa, até a vírgula, tá tudo bem. Comunicando ao juízo da infância e da juventude tal medida em até 24 horas. A letra C é o gabarito da questão, tá? A letra C é o gabarito da questão, de acordo com o artigo 93 da Lei 8.069 de 90, ok? Letra D. Comunicar o fato ao Conselho Tutelar para, apenas mediante encaminhamento desse órgão, efetuar o acolhimento. Não. Se a criança está ali, necessitada, ele deve
olha só, antes, né, consultar o conselho tutelar, porque só o conselho tutelar poderia fazer esse encaminhamento. A alternativa D está totalmente incorreta, tá bom? Portanto, o gabarito é a letra C. Com isso, nós corrigimos aí uma questão de direito administrativo que ficamos devendo, corrigimos 2 questões de direitos humanos e 2 questões de Estatuto da Criança e do Adolescente. Um forte abraço, bons estudos.